Olá pessoal, Olá, sejam bem-vindos ao Café com os eu Primos. sou o Luan. Eu sou o A Anderson. gente vai começar aqui agora mais um quadro, né, que é o Desmistificando, Sim, né, mais um. que costuma ser aí o mais polêmico, né? Geralmente é o que tem, o que mais tem É o comentário. que mais tem O que comentário. mais tem comentário. Sim. Concordo com isso, discordo com isso. Mas é porque Tem que ser os dois, pode parece ser que nenhum. desperta meio uma curiosidade, né? Pô, desmistificando e talvez a pessoa tenha uma certa crença sobre certas coisas e Acho que o objetivo, se desconstrói. o objetivo desse quadro acho que é esse, é mexer, né? Sim. Pegar a pessoa que está sentada ali e botar uma pedra embaixo ali do Porque atrás talvez, dos costas. porque talvez os outros ficam bem mais teóricos, acadêmicos, né? Coisas assim. E o tema do nosso Desmistificando é entre o respeito e a tolerância ou intolerância, né? Respeito Exatamente. e intolerância. Às vezes tem gente que acha que é sinônimo, às vezes tem gente que acha que é um, mas na verdade é outro, ou que é outro, mas na verdade é um, né? Sim. Vou falar o que talvez o que seja mais sadio, talvez para as pessoas, tanto no âmbito individual quanto no coletivo, né? O que é mais sadio, o respeito ou a tolerância? Sim. Né? E vocês vão observar que a gente está nessa conexão, nessa sincronia com os últimos episódios, principalmente o anterior que foi sobre onde começa e termina, né, a liberdade. E não tem como não falar do respeito, né, da tolerância ou a dificuldade que nós temos com isso. E aí a gente discutir junto com esses temas a questão da democracia, da responsabilidade, né, como que fica esses outros conceitos. Então, antes da gente começar, né, curte aí a gente, segue o nosso canal, espalhem a nossa palavra, a nossa boa nova. Segue a gente no Instagram também, né, onde a gente coloca ali, anuncia, né, os nossos vídeos aqui do YouTube. Senhor Anderson, respeito e tolerância são duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Duas coisas diferentes. Pegando primeiro o individual, que é a psicanálise, e depois o coletivo, que seria a história. Né? A psicanálise ela fala o que com relação ao respeito? Sim. Começando pela tolerância. A psicanálise começa falando sobre a tolerância. Os textos que o Freud trabalha mais com isso do que o próprio Lacan, né? Os textos antropológicos, que a gente fala dos sociológicos do Freud, ele vai colocar que a gente tem uma tendência à questão de transgredir a lei, à questão de... Breaking the Law, aquela música. Break all the rules. rules. Também. Ele vai dizer que a gente tem uma inclinação à revolta, não é à toa que ele vai definir a pulsão, que é o que nos move, né, o impulso. Ele vai falar que a pulsão ela é perversa em todos nós humanos. Então todos nós humanos carregamos inclinações perversas. E perversa tem a ver com o quê? A ausência, a gente pode pensar num outro conceito que me veio à cabeça aqui agora, que é um conceito de alteridade. Sim. Que ele vai tratar essa dificuldade com a diferença, isso que está fora de mim, né, como que eu suporto, né, a convivência com o outro. Grava essa palavra no seu coração. Suportar. Se você tiver coração, grava no seu coração. Sim. Né? A questão do suportar é fundamental em todos os quesitos, né? Desde do interno ao externo. O que eu acho mais problemático por Freud, no Mal-Estar na Civilização, que ele diz, o laço social é irresolvível. Eu acho essa fala dele a mais difícil de ser absorvida, processada. O que ele está dizendo ali? Se nós, para entrarmos na civilização, a gente tem que abrir mão de um quanto do nosso desejo, que é só nosso, totalmente individualista, né, para adentrar a sociedade, como que a gente vai conseguir conviver com o outro que é diferente? Então ele vai dizer, a questão da tolerância, né, a gente vai construindo e aceitando ela meio que na marra. Só que ao mesmo tempo, Freud fala que a gente tem que sabotar essa tolerância para poder descarregar, né, isso que a gente aceita na marra, na força. Porque no fundo a gente não queria a lei, o Freud diz. O Lacan já coloca um pouco complemento, mas também um pouco além. Que ele diz, é a lei que dá acesso ao desejo.
pro humano. Contrário, né? Porque o Lacan fala, para a gente ter acesso ao desejo que é pela via da linguagem, a gente tem que aceitar a lei, que é estabelecido para nós, que a lei é o quê? A castração em psicanálise, que a gente não pode tudo. Existe um gozo aí que é impossível para nós alcançarmos, né? O Freud seria a morte. Então Freud vai até dizer, além do princípio do prazer, que nós humanos iremos buscar a morte sim. Nós queremos a morte em algum momento, né? A ideia da finitude tem que ocorrer. A ideia do gozo mais próximo da morte. E não é à toa que eu gosto sempre de lembrar que no francês, orgasmo, que significa petit amour em francês, significa pequena morte. Pequena morte. Não é à toa. Pequena morte. Então a questão da tolerância é desafiador, né? Pensando a partir dela. E eu insiro junto à tolerância para passar a bola para você, a questão do respeito, que eu gosto uma das definições na filosofia, que respeito tem a ver com ética. Então, se ética é diferente de moral, né, é mais possível dentro da ética você aceitar discordando. Na moral não tem como fazer isso. Daí essas pessoas que a gente fala assim, e sem se incomodar. Então é como que o exercício da ética que leva o sujeito, né, a uma certa sabedoria também, para os gregos, você não se incomodar, porque é muito essa fala, eu não concordo, mas eu aceito, mas vai te incomodar se for assim, pela via da moral. Porque a moral tem um sistema, né, muito específico de pensamento, de conduta, né, das relações. Então, essa coisa da tolerância e do respeito é interessante, porque ela faz uma divisão do individual com o coletivo, e tem hora que elas entram em convergência, tem hora que elas se separam. E o que vai fazer elas convergirem e depois, em alguns momentos e em outros momentos elas se separarem, são essas duas palavras-chave, que é a ética relacionada ao respeito, né? E o suportar, que é relacionado à tolerância. Né? E eu colocaria mais uma aí, do filósofo que você gosta muito, que é o Kant, porque para o Kant o respeito tem a ver com a dignidade. Daí, de novo... Eu acho que isso chegaria no macro, eu acho. Acho que isso chegaria... Fazia assim, ó. Para chegar na dignidade e humanidade, no sentido. Sim, eu estou pensando bem nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, exatamente no artigo 1º. Né? Todo ser humano, né, tem direito à dignidade, tal. Isso soa curioso. Quando a gente pega, né, também, puxando aí pela Declaração dos Direitos Humanos, que traz muito, né, a essência do respeito, né? Total. E da dignidade humana. Total. Kantiana aí, né? E que dá o alicerce para a democracia. Exato. Quando a gente estuda os filósofos iluministas, né, que vão beber aí muito da fonte, tanto do Renascimento quanto dos clássicos da antiguidade grega, né? De Voltaire para frente. Romano. Então, do Voltaire para frente, que ele vai colocar talvez a máxima dele aí, né, que eu não posso concordar com nada que você diz, né, mas não posso tirar o seu direito de dizer. Isso é respeito. Né? Isso é respeito, no sentido de que você não se incomoda quando o outro diz uma coisa que para você não concorda com nada. E quando ele dá essa fala, ele está autorizando. Ele autoriza a outra pessoa a falar o contrário, pensar completamente o avesso de você. Quando tem um incômodo, é como se fosse assim, as falas principalmente sobre a questão da homossexualidade. Pode fazer, mas que seja longe de mim. Seja longe de mim. Né? Já tem um grande problema na circulação social. O homem hétero principalmente fala muito isso. Não tenho nada contra, só não dá em cima de mim. Isso. Mas a mulher pode dar. Mas a mulher pode dar. E eu posso dar em cima da mulher. Né? Muito cinismo. Então, acredito que nem tolerância aí vai estar. Porque a tolerância você tem um incômodo. Né? O que seria o tolerar? Né? Eu tolero a sua existência. Eu não concordo com você ou com a sua existência, mas eu tolero a sua existência. Mas eu gostaria que você não existisse. Isso. Esse é o discurso desse cara. Desse cara que fala que não tem nada contra a homossexual, por exemplo, mas só ele não dá em cima de mim. É isso. Pode existir, mas seria melhor se você não existisse. Então ele
tolera a existência do outro, ele não respeita a existência do outro, porque ele não tem ética. Sim. Né? Porque esse respeitar, esse concordar, esse não tenho nada contra, mas quando você coloca a vírgula e o mas, né, mostra que você tem um incômodo com aquilo. Mostra que você, de fato, além de não concordar, você preferia que aquilo não existisse. Né? Por isso que aí não entra ética. Porque se eu tenho ética, né, por mais que eu não concorde com você, tudo bem. Né? Quando a gente fala de ética, pessoal, no sentido mais simples de ética, né, a gente tem a ética, a moral e o direito. Né? O direito, série de leis que colocam para você que você deve seguir direitos e deveres. A moral é você ter introjetado isso na tua cabeça. Né? Com o outro. A ética é o seu fazer. Por exemplo, agressão é crime. Direito. Moral, eu não posso te dar um soco. Né? Ética, eu não te dar um soco. Né? Então é esse fazer, é esse ethos, né, que vai dizer se você de fato respeita o outro ou se você só tolera o outro nesse sentido do Freud. Na marra. Né? Eu não posso xingar o preto porque o racismo é crime. Isso. Mas quero. É a velha ideia, né? Eu quero, né? Mas eu não posso, mas eu deveria ou não. É aí que a gente vê um pouco a diferença desses conceitos que podem fazer, né, uma linha muito, muito tênue. Mas a outra coisa que eu colocaria inserido nisso, primo, é assim, se eu tenho que suportar o outro, né, se a ética tem a ver com a boa conduta, né, se a ética tem a ver com o cuidar bem da coisa em si, né, seja sua ou do outro, daí o conceito de responsabilidade, vários autores contemporâneos vão vincular ética e responsabilidade. Não tem como falar hoje na contemporaneidade de ética sem responsabilidade e vice-versa. Então, por isso que eu quis inserir no início a questão da responsabilidade. Porque, entende? Se você não compactou com certas coisas que é da diferença do outro, e você, né, o suporta, aquilo vai acontecer com ele, em algum momento aquilo vai te implicar. Aquilo tem efeito com você do mesmo modo. Não adianta. A gente pensa hoje na pandemia, né? Ah, mas vamos liberar geral. Eu não sou idoso. É mais ou menos por aí. Eu não sou idoso. Aí a falta de ética, né? Essa falta de ética, entra naquele intertexto do Bertolt Brecht, né? Levaram os negros, não me importei porque eu não sou negro. Levaram o desempregado, eu tenho meu emprego, não me importei. Né? Levaram judeus, eu não sou judeu, não me importei. Agora estão me levando. Na entrevista no Roda Viva ontem, Ninguém se importa. Na entrevista do Roda Viva ontem com o Emicida, ele falou muito sobre isso. Assista essa entrevista que aconteceu ontem, né, no Roda Viva. Ele falou exatamente isso, né? Um livro que ele escreveu, Amora, né, que chama. E aí ele autografando lá, o cara falou assim, eu vou comprar esse livro porque eu tenho um amigo que é preto. Vou comprar o livro para levar para fulano, não sei o quê. Ele falou assim, não, mas... Você não vai ler, não? Exatamente isso. Você tem que ler. É para todo mundo. Então, entende? Eu tô fora do grupo, do estigma, do estereótipo. Eu tô fora. O respeito é o contrário. Um dia eu dei uma palestra, primo. Eu comecei falando, eu estava falando sobre questão de gênero. Eu falei assim, todos nós homens temos que nos desconstruir. Todos nós homens, né, temos que ser feministas. Falei isso tanto na palestra. Né? E aí vários homens saíram, então, não entenderam o que eu estava comentando. Ou até entenderam, por isso saíram. Por isso saíram também. uma outra leitura. Né? Então isso chama atenção. Eu não sou homossexual, mas eu defender a causa, entende? Isso é uma elevação ética e humana, cara. Sim. Humana. O que não significa é tirar o protagonismo do outro, né? Quando eu, por exemplo, no meu mestrado, que eu falo sobre feminicídio. Sim, muito bom exemplo. É óbvio, eu não sou mulher, eu não sei, né? O que eu tive que ler para botar ali, uma mulher sem ler nada, sabe o que ela sente na pele.
Eu estou tirando o protagonismo? Não estou. Mas eu estou me solidarizando com essa luta. Você poderia ter escrito sobre outra coisa. Poderia ter escrito sobre outra coisa. Né? É a mesma coisa. Eu não sou homossexual, mas eu me solidarizo pela luta do homossexual. Não quer dizer que eu estou pegando a bandeira da mão dele. Não. Estou sendo ético. Estou respeitando a existência desse sujeito. Sim. Né? Que entra o que eu acho que é, para a gente já ir chegando no final, a peça-chave disso tudo, que é a alteridade. É o, de fato, se ver no outro, né? Se colocar no lugar do outro. Aí a gente tem o respeito. Que aí vai vir a ética, vai vir um sentimento de dignidade, vai vir, de fato, o sentimento de humanidade. Né? Sim. E aí, quando a gente pega a democracia, o quanto que ela é difícil da gente fazer a manutenção dela e mantê-la viva, né? Porque as tensões, se a gente autoriza a diversidade, né, a partir do respeito, né, alguma coisa muito mais natural, vamos dizer assim, né, livre mesmo, as circulações, né, fica difícil realmente sustentar a democracia. Sim. Mas não tem como sustentar a democracia sem tensão, sem um conflito, até que o outro possa descarregar a sua raiva, né, seja lá o que for. Isso é autorizado. É o entender que, como está no artigo 5º da Constituição, que todos são iguais perante a lei, né? É que todos são iguais perante a lei, respeitando a diferença. Né? Não é falar que todos são iguais. É entender que eu, que sou da mesma cor que você, sou da mesma orientação sexual que você, não sou igual a você. Ainda bem. Ainda bem. E é eu respeitar essa diferença em diferentes níveis, né? Porque a gente fazendo isso nos nossos nichos, né, aí a gente consegue um macro melhor. Uma cidade, um estado, um país, uma sociedade. E como que você vê, porque eu ia te perguntar no início, depois que eu respondi, agora eu lembrei. Tem uns contratos culturais, né, sociais ali, e isso vai mudando. Tá, houve a abolição, o racismo hoje é combatido, beleza. Quando a gente vê esses atos, né, racistas, né, e tudo mais, até que ponto a gente tolera isso? Entende? Tem como, o Vladimir Safata, ele comenta isso, tem como tolerar os intolerantes? Ele mistura as duas coisas, esse limiar, que flerta com a questão da liberdade, que a gente comentou no outro episódio. Exato. Como que fica isso? Variando de cultura para cultura, né? É no sentido de o cara é livre até para ser um... Sim, né? Exatamente. Como que isso fica, cara? Hoje, eu acredito que a sociedade, ou nichos sociais, toleram os intolerantes, né? Mas a partir do momento que você tem uma busca por uma melhora, né, você vai intolerar ao ponto de que de se colocar no lugar do outro e tentar fazer com que o outro tenha essa alteridade também, para de fato essas tolerâncias e intolerâncias, né, já partindo da física, né, essas duas forças se coexistem, né, essas duas forças se anulem e desse zero anárquico, né, e desse zero surge o respeito, né? Daí vem a importância das militâncias, né? Daí vem a importância do estudo nas academias, daí vem a importância dos lugares de fala, aí vem a importância dos debates, principalmente entre as pessoas que têm ideias diferentes uma das outras, já puxando aí a dialética do Marx, né? Do Hegel também, né? E eu acho que é por esse caminho, né? Como tolerar o intolerável, acho que é nesse sentido. A gente não concorda, a gente sabe que ele existe, a gente não concorda, então a gente também tolera. Mas a partir do momento que você busca que tanto a intolerância e a intolerância do outro acabe, em prol do respeito, aí a gente tem o respeito e a dignidade. Porque, eu acho que é mais ou menos por esse caminho. Uma coisa que é importante de frisar, primeiro, é assim, a gente não nasce com preconceitos, né? Nós humanos, ao nascermos, nós não temos preconceito nenhum. Né? Por isso que a gente aprende a ter preconceito a partir de tudo que é estabelecido para nós.
Foi feito um experimento que rodou na internet muito, né? Que tinha uma moça negra e o rapaz falava para a criança chamar, né, a mulher de um monte de nome e tal, e a criança não conseguia. Né? Esse vídeo ficou muito famoso, porque isso é construído, né, socialmente. O que eu estou querendo dizer? É como se a gente entrasse, né, na questão da tolerância, na marra, incomodado, e fosse buscando essa elevação, essa questão mais afinada, sofisticada, que é o respeito. Então, quem consegue alcançar esse nível de respeito, né, que está vinculado aí a outras virtudes também, quem tem respeito tem outras virtudes, provavelmente, né, você se eleva como humano. E aí, dificilmente, pessoal, independente da diferença do outro, que vá na contramão do que você pensa, acredita, né, você tem até um conhecimento muito interior seu também. Porque aquela coisa, o que vem do outro só te atinge porque tem algo dentro de você, senão não te atinge. Né? Tem algo dentro de você que está ali mais frágil, né? Mais vulnerável, aberto a ser afetado por aquilo. Aí te incomoda. De resto, né? Entra no ouvido e sai no outro, nem entra. Então o respeito é como se fosse algo que o ser humano devesse perseguir, né? Por viver coletivamente. Exato. Né? Então eu acho que é isso, pessoal. Espero que tenha sido esclarecedor aí, né? A diferença aí que existe entre respeito e tolerância, né? Vamos continuar lutando para cada vez mais, né, um ser humano tenha respeito com o outro ser humano. E aí façam, pessoal, façam autocríticas suas, questionem aquilo que vocês mais acreditam. Eu faço isso cotidianamente, o que eu mais acredito ferrenha. Assim, eu critico aquilo para tentar, né, entrar em conflito comigo mesmo. É isso mesmo que você pensa? Porque isso dá abertura ao outro. Porque se eu tenho uma sistematização de pensamento... Aquilo pronto, acabou. Eu estou fechando a do outro. Né? Isso é um grande problema. Exatamente. Então é isso. Mantenham sempre a porta aberta para o respeito entrar. Né? Então, segue a gente aqui no YouTube, curte aí o vídeo. Comentem aí, deem ideias pra gente também de novos temas aí que a gente pode debater aqui no nosso café, né? Segue a gente no Instagram. Assista os episódios sempre até o final, pessoal. Por mais que você começou a iniciar o vídeo, né? Já começou a ter uma discordância, assista até o final. Né? É bom você ver o outro que você discorda, para cada vez mais a gente ser mais respeitoso. Né? Então é isso. Até mais, pessoal. Foi o nosso Café com Primos. Até a próxima. Valeu. Tchau.